A Casa da Ciência é o Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ e atua há 25 anos na popularização da ciência. Localizada no campus da Praia Vermelha, no bairro de Botafogo, sua edificação é um patrimônio histórico da psiquiatria brasileira. Essa história começa com a criação do primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, a partir de um decreto assinado pelo imperador Pedro II, em 1841, no dia de sua coroação. Em 1852, é inaugurado como Hospício de Pedro II. Na boca do povo vira Palácio dos Loucos. Já durante a República, a instituição, agora chamada de Hospício Nacional de Alienados, sob a direção do renomado psiquiatra brasileiro Juliano Moreira, passa por uma ampla reforma nos primeiros anos do século XX, para sua modernização e humanização, o que resulta, entre outras melhorias, na criação de novos espaços, como salas de atendimento especializado, espaços recreativos e oficinas de trabalho. O conjunto de melhorias e inovações ganha destaque na imprensa. O poeta Olavo Bilac, que visita o hospício em 1905 e tem sua própria obra incorporada à biblioteca do local, publica uma crônica na Gazeta de Notícias, em que exalta a nova face da instituição. Antigamente não havia, naquele formoso recanto da Baía de Guanabara, um hospício. Havia uma casa de torturas, uma penitenciária de loucos. O que ali se inaugurou não foi apenas uma série de melhoramentos materiais. Foi também, e principalmente, uma instituição moral que não existia. Outra inovação é a criação de pavilhões de isolamento para pacientes com doenças infectocontagiosas, em especial a tuberculose, em um contexto de grande disseminação dessa doença na cidade do Rio de Janeiro. No entorno dos novos pavilhões, e baseado em princípios científicos da época no tratamento da tuberculose, são plantadas cerca de 150 mudas de árvores, muitas frutíferas, cedidas pela Quinta da Boa Vista, criando um agradável bosque para amenizar o clima local. Essas mesmas árvores são um alento para o escritor Lima Barreto, internado no hospital por problemas relacionados ao alcoolismo, em 1914 e 1919, que mais tarde aproveita sua experiência para escrever o livro Diário do Hospício, O Cemitério dos Vivos, em que conta sua visão como paciente, fornecendo ricas descrições sobre o interior do hospital. Uma horta, um pomar com grandes jaqueiras, mangueiras, laranjeiras, abacateiros, sempre foi o meu sonho. De toda a contemplação sonhadora de olhos humanos, mas que ainda assim davam prazer, consolavam aquele sombrio lugar de dor e de angústia. Em 1925, o grande cientista Albert Einstein visita o hospital. Aproveitando sua passagem pelo Brasil e guiado por Juliano Moreira, Einstein conhece as instalações locais, interessado na produção científica. Aliás, os psiquiatras pesquisam vários tipos de doenças, como tuberculose, e não só do ponto de vista mental. É também nesse período que, dentro de uma política urbana de modernização da cidade do Rio de Janeiro e com o intuito de melhorar o acesso à Zona Sul, a prefeitura negocia a aquisição de uma faixa do terreno do hospício. Em troca, a instituição ganha diversos investimentos e benfeitorias. Entre elas está a criação, em 1926, do pavilhão Alaor Prata, em substituição a um antigo pavilhão de isolamento feminino, e com o nome dado em homenagem ao prefeito da época. Eis a origem da edificação que hoje compreende a Casa da Ciência. Naquela época, o pavilhão passa a abrigar principalmente mulheres das camadas populares, sem acesso ao estudo, que vivem e ou trabalham em lugares pouco arejados, sendo mal remuneradas e enfraquecidas por uma alimentação pobre e pelo excesso de trabalho. Um cenário que contribui para a disseminação da tuberculose e de outras doenças infectocontagiosas.
Em sua maioria, são mulheres brasileiras, mas também há imigrantes portuguesas, italianas, espanholas, entre outras. Mais tarde, em 1944, durante o governo de Getúlio Vargas, e já em condições de precariedade, as atividades do Hospital da Praia Vermelha são encerradas. A Universidade do Brasil se instala no então Palácio Universitário, que se transformaria na atual UFRJ. Mesmo com o fim das atividades do hospital, alguns espaços destinados ao tratamento psiquiátrico se mantêm na Praia Vermelha. O IPUB, herdeiro do antigo pavilhão de observações, fornece formação no campo da psiquiatria e serviços de atendimento terapêutico de doentes mentais. O Instituto de Neurologia Deolindo Couto, especializado na reabilitação de doenças crônicas e degenerativas. E o Instituto Pinel, voltado à internação de pacientes psiquiátricos e à atenção psicossocial. Já o pavilhão Alaor Prata, edificação da atual Casa da Ciência, passa a ser um espaço destinado a atividades de educação física, especialmente aulas de ginástica rítmica e dança moderna, em um contexto de valorização da educação física e do esporte. Porém, com o tempo, o casarão começa a ser abandonado e ter as suas funções esvaziadas, sendo utilizado apenas ocasionalmente, para shows e festas informais. É nesse contexto, com o objetivo de manter a preservação do local e garantir sua utilidade pública, que surge a proposta de transformar o casarão em um espaço de divulgação científica, materializando-se assim o projeto de criação da Casa da Ciência. O projeto é aprovado em 1994 e, após um período de reformas, tem-se a inauguração do Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ, em 1995. De lá para cá, são mais de 25 anos popularizando a ciência e levando cultura e conhecimento para a cidade do Rio de Janeiro, através das mais variadas linguagens, como teatro, exposições, música, oficinas, cursos, palestras e muito mais. Fazendo parte da vida de alunos e professores de escolas públicas e privadas, comunidade universitária da UFRJ, moradores da cidade do Rio de Janeiro e de outros municípios, pais, avós, amigos e grupos organizados. Tudo com o apoio de diversos parceiros, dentro e fora da UFRJ, fundamentais para a construção dessa história. Então eu pude me aproveitar até 2010 de maneira bastante completa, como professor, como orientador educacional e como aluno. Eu conheci aqui a Casa da Ciência da UFRJ, onde me inscrevi para ser voluntário. Fui aceito, muito bem aceito. A Casa da Ciência se tornou um dos meus lugares preferidos assim, aqui no Rio. Em 28 de junho de 2018, o Conselho Universitário vota pela institucionalização da Casa da Ciência, reconhecendo seu papel na universidade e sua importância para a sociedade. Não era um casarão abandonado? Hoje é uma casa de cultura, é uma casa de saberes, é uma casa de formação. Hoje em dia, a necessidade que eu consigo ver da divulgação científica, acho que está sendo muito necessária. A gente precisa falar sobre isso, principalmente com o público que não tem acesso. Eu tenho poucas memórias de vitórias, a Casa de Ciência é uma delas, porque é a materialidade de que é possível o público submeter o privado. Como parte da história do Rio de Janeiro e patrimônio da UFRJ, sua preservação é de interesse de toda a cidade. Convidamos a todos para olhar a ciência que está em nosso dia a dia e preservar nossa memória.